Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Na verdade, você é a razão da gente estar aqui, né? Então, a gente vai fazer essa conversa de hoje valer a pena, não é, Eliane? Isso, é um prazer, né, Mirtz? Mais uma vez nós nos reunimos e você aí com a gente. Espero que você goste, é um assunto bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre mulheres e bastidores, né? Bastidor já remete a uma coisa lá atrás, né? Isso, isso. Mas e se não fossem os bastidores, né? Nossa, exatamente. Se não fosse aqueles que preparam, né, o show, ou preparam o Tudo teatro, para não acontecer, tem. sabe? Por exemplo, você não estaria confortavelmente nos assistindo se por trás aí dessas câmeras não tivesse o Edson, a A Helena, Helena, sabe, toda da equipe, trabalhando lá atrás, né? a estrutura toda aqui da igreja, né? Então, a gente sabe que bastidores têm importância, sim. Sim, Mas nós focamos nas mulheres hoje porque mulher aparece ao longo de toda a história, junto com o homem, sim, né? sim. É a história da humanidade, tá a mulher ali, e, e na narrativa bíblica e fora da narrativa bíblica, a mulher às vezes aparece colocada de tal maneira, né? Uhum, É, que não é tão agradável, né? sim. E às vezes tem reflexo até hoje. Tem reflexo até hoje. Algumas mulheres que se acham sem importância nenhuma, porque parece que elas não aparecem em nada, né? Isso. E elas têm, às vezes, uma autoimagem diminuída mesmo. Ontem nós tivemos um encontro e uma delas falou: eu não quero nem tirar foto, que eu sou muito feia. Você vê, Sabe? né? Não, mas você é linda e tem seu valor, né? Quer dizer, às vezes ela aceita esse lugar com É. uma resignação, assim, muito triste, né? E Porque nós temos o um lugar, valor às vezes, que foi imposto por imposto alguém, né? por Por alguma alguém, por coisa, alguma né? coisa, é. Mas, para nós cristãos, nós vamos falar É. agora da mulher mesmo cristã, É. ao longo de toda a Bíblia vão aparecer as mulheres. Bom, E vão aparecer na frente, é, atrás, atrás, sabe? Todas elas exercendo alguma função, alguma tarefa, isso. importante ou não, Ou não, isso. né? As que são à frente do seu tempo, pois É, tem visionárias, vão aparecer mais, né? e vão sofrer mais, E né? Vão, também, mas né? vão abrir o caminho para as outras, né? Sim, porque ela vai ser alvo De mais, né? de crítica ou de elogio, sabe lá o que for, né? Também, Tá expondo, né? é. Mas a gente vai ver toda a gama, um desfile de mulheres fortes ou Ou fracas, ou fracas. corajosas, medrosas, sofredoras, vítimas, enfim, Isso, enfim. até algumas atuando de modo muito negativo, né? E isso, porque exemplos negativos a Bíblia nos Também tá traz, né? A cheia, gente tem né? os exemplos que a gente deveria seguir e os que E não tem deveriam. bons e maus exemplos, né? E tá lá na Bíblia, embora a Bíblia não aprova todos os comportamentos, Isso. mas ela os mostra, para Sim, dizer que somos que somos humanos, humanos, isso somos mesmo. passíveis de erros, de É. má influência, né? Então a gente vai olhando esses exemplos aí que aparecem e a gente vai ver que algumas delas tiveram um protagonismo enorme. Sim. Bom, algumas deram nome a livros da Há Bíblia, livros né? da Bíblia, né? exatamente. Esther, né? Esther, E vai, assim vai, né? Mas outras que nem o nome aparece, a gente não Sim. sabe nem o nome Não, delas, todas elas tinham por trás um propósito divino. divino, isso. Só o ato delas e não se sabe nem como, né? Pronto, Mas né? Deus Então, usou, né? então são as que a gente vai chamar agora aquelas que atuaram atrás dos Dos bastidores, né? bastidores, isso. É o caso, por exemplo, da filha de Faraó. Eu vou ler o texto para você. Isso. Êxodo 2 diz assim: Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã:
à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie essa criança? Né? Uau! Não é legal essa É, cena, né? eu acho que desde o começo já tem a mão divina, porque ela sabia que era um hebreu É. e parece que foi cativada de primeira, É, né? a gente vai ver uma mulher aqui sendo instrumento de De Deus. Deus. E o nome ela não tem, ele só sabe que a gente era filha de De Faraó. Faraó. Agora, pensa comigo, fora da Bíblia, ela tinha um protagonismo enorme, ela era uma Isso, princesa, uma não era? princesa, podia ser uma pessoa de um coração, falou, manda matar, Sim, né? e enfim, Não, era mas ela, um conhecida como coração, princesa. Fora da Bíblia, ela tinha um protagonismo. Na Bíblia, ela entra apenas como uma pessoa sem nome que vai ser usada por Deus exatamente. para proteger Para aquele que ia libertar proteger, o povo que dele. ele escolheu, né? Que era o eleito escolhido, né? Olha que atuação. Que Sabe atuação. por quê? Porque Deus também trabalha assim, às vezes, escancaradamente ou atrás dos Ou bastidores, atrás dos né? bastidores. E ela sabia, teve acho que um carinho, uma empatia direta pelo Por um Moisés, bebê, né? Por um bebê, e a outra ainda já falou, quero que eu te chame, né? Para Gente, cuidar. Deus tinha um plano. Tudo a Moisés favor. ia libertar o povo dele, num período onde estavam matando os meninos. Deus faz pegar aquele menino e ser criado no melhor lugar que ele podia ser criado. Com toda a instrução, Né? né? Com todas as O possibilidades, saber daquela saber época. daquela época, com todo o carinho, porque até que ele fosse pequenininho, foi a própria mãe que Sim, cuidou até os dele. 5, 6 anos, a mãe cuidou, E depois, fez aquela base. Isso, e Sabe? depois ele teve... E depois ele foi totalmente sustentado por Faraó, por essa Faraó. filha desse Faraó. E sabe? mais, né, Mirtes, assim, pelo que a gente sabe, Faraó gostava dele, talvez Sim. ele fosse na linha sucessória, assim, o que Sim, mais podia chegar, tinha todas as possibilidades. possibilidades, mas você vê como... Na verdade, ele era um príncipe do Ele Egito. era um príncipe mesmo. Né? Ele era um príncipe, ele era filho da filha de Faraó. É isso que a Bíblia diz, né? Exatamente. Então, ele era o filho da princesa, era um príncipe, sim, sabe? Então, existem as mulheres que Deus, mesmo por trás dos bastidores, está usando completamente. Sim. Né? Isso, aí dá para dizer que tinha duas situações. A princesa e a ama da princesa que deu uma boa ideia a ela, né? Quer dizer, numa hora em que ela se encantou com o menino, ela falou, ai, que bom, nós não podemos chamar. Então, quer dizer, tudo não, foi... e a irmã dele, e aí a gente vai saber, tem o nome da mãe dele, que era Joquebede, que fez isso, tem o nome da irmã e tudo mais, que também participaram de tudo isso. Mas aquelas que estão por trás, às vezes, não tem. E nós vamos ver na Bíblia também outras mulheres que serviram o propósito de Deus e, para a época delas, completamente apagadas e fora do bastidores. Eu vou dar, por exemplo, as servas de Labão. Sim, né? sim, Que serviram as duas filhas dele, Raquel e Lia. Isso, né? Uma coisa comum naquele tempo. A serva estava lá para fazer tudo pela... Tudo que elas pedissem, tudo, né? tudo. Inclusive dormir com o marido para ter filho. Teriam filhos nos lugares, né? Aí esses filhos não eram delas, né? Olha só. Constava como da dona, senhora delas, da senhora delas, né? E tinham... E a gente vai encontrar duas delas, né? E inclusive essas têm nome, né? Zilpa e Bila. E Bila, isso. Né? A Zilpa foi entregue para Lia, né? E a Bila foi entregue para Raquel. Os filhos dela, das duas, eles entraram, fizeram parte das tribos de Israel, né? Isso. As tribos foram filhos de Jacó, né? E tá ali o nome delas, mas o que elas, qual a atuação delas? Simplesmente gerar uma criança para dar para outra mulher. Isso, e talvez mais um pouco assim, né, no sentido de que elas quase não tinham vida própria. Nenhuma. Ela vivia na tenda, até ouviam e participavam de algumas coisas, não de tudo, mas era uma vida de doação para cuidar da senhora delas, né? Era para vestir, era para desvestir, era para trazer comida, tudo, era para trazer... Então, assim, eram pessoas que se resignavam do seu querer, né, para o outro. Agora, você
sabe que o interessante disso, eu penso nisso, realmente a bondade de Deus, porque no coração dessas mulheres, a aceitação disso, né? Isso. Ser uma aceitação que, sabe, que legal que devia ser, nossa, eu gerei, hoje ele é, né? Hoje é o filho que vai Que faz ter, isso e vai aquilo. ter representação, Sabe, né? porque nós temos um Deus bom. É. E isso serve para algumas mulheres que estão se achando tão É, inferiores hoje, né? isso. E em Efésios, Deus fala isso, né? Dos servos. Sirvam aos seus senhores, né? Como se Como se servisse a a mim, Deus, né? como se a Deus, porque a recompensa vem de Deus, De sabe? Deus, é. Essa submissão bíblica é recompensada, porque é uma ordenança bíblica. Imagine quem obedece os mandamentos, a ordenança, Isso. tem a recompensa de Deus, E né? a gente soube na história de algumas. A gente está falando de mulheres, mas É. tiveram servos também, É. homens, que mesmo depois dos senhores liberarem, eles preferiram ficar na casa, né? Porque eles já Sim, estavam, né? Gostavam, eram bem tratados e tinham um sim. bom emprego e se viam ali, né? Sabe, é uma coisa que vem de Deus mesmo, É. né? E no caso de mulheres, porque nós estamos falando de protagonismo, e em todas essas épocas o protagonismo era masculino. Masculino. Né? É. Mulher, cachorro e criado Era depois era lá embaixo, né? depois que todo mundo tinha se arrumado. E sabe, e eu acho assim, algumas mulheres, elas estavam por trás do bastidor, mas chega um momento que Deus chama. Chama, Né? isso, tem o chamado. Tem o chamado. Tem o chamado. É o caso de Sara. É. Sara é o tipo da mulher que estava fazendo o que uma mulher fazia naquela época. Isso. Não precisava nem saber o nome dela. Ela era casada, estava lá cuidando dos bens do marido, no meio da família. Tudo, meia-irmã dele. Igualzinho. Era o que se fazia naquela época. Fazia na época. Isso, sabe? Isso. De repente, Sara é chamada para sair dos bastidores. Ele falou, não, agora você vai ser mãe sobre o povo de Israel. Chamar para ser mãe sobre o povo de Israel uma mulher estéril, né? Isso. Essa é a primeira coisa, né? Que muitas das vezes dos chamados das mulheres tem que coincidir com o chamado dos homens, né? Dos seus esposos. Porque Deus chamou Abraão, né? E ela foi junto com ele, né? Ela tomou e também entendeu que o chamado era dela e tinha dela. E aí os dois decidiram junto, obedeceram junto. Que bonito, né? Sabe, Eliane, e isso que você falou era aquilo que a gente está falando. O fato dela saber o posicionamento de mulher dela. A mulher tem que estar onde o homem está. Gente, ela foi chamada para sair do conforto dela, sabe? Toda onde ela uma estrutura. Tinha... Eles eram bem Claro, de situação ricos. Eles eram ricos, eles tinham dinheiro, tinham tudo. Ela foi chamada, ela era servida. Ela foi chamada para teu marido vai para onde eu mandar. Nem ele sabe para onde. E você vai atrás. Né? E hoje, por exemplo, às vezes o casal tem uma competição, ou cada um vai para um lado. É lógico que tem opções de serviço, de trabalho, né, que você pode compor. Mas a ideia central é tentar achar um denominador comum. Mas a gente vê hoje casamentos terminando por causa disso. Chegar e falar assim, não, ele foi transferido para tal lugar, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com meus familiares. Aí começa aqueles acertozinhos, a pessoa vai e volta só o final de semana. Eu fico pensando, como é que pode ser bom um casamento onde a pessoa fica 1 ano, 2 anos fora e... Hoje nós temos a facilidade aérea que também já é difícil. E na época que quando e hoje não dá, nós temos WhatsApp, nós temos chamadas de vídeo, né? E tanta coisa, né? Hoje uma mulher, se o marido estiver trabalhando fora a semana inteira e ela tiver um problema com o filho, ela faz uma chamada de vídeo, fica ela, o filho, o marido, resolve o problema aqui. É fácil voltar. Agora, às vezes, esperar a semana inteira, como era acontecia antigamente, para resolver um problema que já tinha passado. Aí provavelmente já tinha tomado uma decisão, tinha... Né, o problema sozinho já tinha complicado, né? Era bem isso. Então, mas hoje ainda a gente vê mulheres não abrindo mão, dizendo assim, não, a minha carreira é aqui, a dele é lá, então acabou o casamento, né? Não é uma coisa de Deus, certamente. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já. Para nós, a beleza não é vazia.
ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer, você vai amar. Nós estamos de volta. Nós estamos falando sobre mulheres e bastidores, né? Aquelas que são chamadas para protagonismo, aquelas que ficam lá atrás, mas todas elas com um propósito divino, sabe? Isso. Usadas por Deus. E não tem a ver com posicionamento, o fato de serem de boa família, ou serem bonitas, ou serem inteligentes. Não. Por exemplo, Raabe era uma prostituta. Isso. E se tornou protagonista mesmo, Isso. porque salvou 2 espias, né? Ela salvou toda a casa dela e entrou na linhagem E ainda casou de com Jesus, Josué. né? E a não, coisa, sabe? Você vê como a mão de Deus, Deus é sabe? maravilhosa na vida Só da que gente. a gente tem que estar aberto para isso, porque às vezes são pessoas desprezadas pelas sociedades, mas que estão num plano de Deus de protagonizar alguma coisa importante. Né? Isso. No tempo de Jesus, por exemplo, muitas mulheres tiveram parte primordial na vida de Jesus. E o que aparece assim, mulheres acompanhavam Isso. Jesus, né? Jesus, Não tem, né? Os discípulos eram 12, mas as mulheres se movimentavam e faziam acontecer, Faziam né? acontecer, você falou a palavra certa. Tanto é que no momento eu acho crucial, que foi o da morte dele na cruz, a gente vai ver lá que os discípulos todos se dispersaram. E todas as mulheres estavam lá. Estavam lá, a Maria, né? Todas elas aos pés da Madalena, cruz, a mãe, sabe? a Maria né? Madalena. E a igreja, no seu início também, essa dá nome, sabe? Eles dizem a Febe, Priscila, Isso, né? Maria, Trifena, Trifosa. Quem gostar dos nomes pode aproveitar aí, né? Pérside. Todas elas eram obreiras, né? E a coisa funcionava por conta delas. Né? Sabe? Tudo, atrás ou na frente dos bastidores, o alvo é promover o reino de Deus. E eu acho que na igreja primitiva, essas mulheres descritas aqui, foi essencial para que a igreja continuasse. Isso, né? Porque a igreja, que nós estamos falando, como tudo, né? Não se faz só de estrelas, né? Ou só de protagonismo. É importante que se construa uma base boa, né? É importante que se prepare para o outro falar, né? Tem uma fala da nossa querida Mara que eu sempre gosto, que é assim, que a boa amiga é aquela que arruma a coroa da outra sem que o mundo perceba, né? Então, assim, que você pode arrumar o trono, pode arrumar o teatro, pode arrumar a cena e sair, né? De uma maneira tranquila. Né? E ter expectativa, porque às vezes essa atuação nos bastidores, ela também tem um tempo determinado, né? Porque hoje a gente vê também muitas mulheres dizendo assim, não, eu nasci para isso. Para ficar na minha casa, cuidar da minha casa, dos meus filhos, e tudo bem, tá válido, você tá fazendo o teu chamado. Mas filhos crescem, saem de casa, sabe? Exatamente, se preparar para um novo ciclo, né? É um novo tempo e talvez naquele tempo vai ser o momento de você realmente se mostrar mais ou, né? E até o seguinte, aplicar
segundo o propósito de Deus, qual foi a sua vivência, o que você aprendeu nesse tempo em Neste que você período. estava lá. Qual foi a sua experiência cuidando dos seus filhos? Porque às vezes algumas outras mulheres vão precisar disso, daquilo, dessa né? experiência. É. Então, o que foi vivido, de uma maneira, pode ser o seu propósito, o propósito de Deus, para você sabe, falar queridas, do amor eu dele, acho, né? eu acho importante você estar atenta para confirmar se é de Deus mesmo. Porque tem Isso, algumas que isso. elas decidem por si mesmas. Isso, aí vão atropelando e sai falando. Aí Isso, a não, coisa pode nem dar muito nem dá certo, né? tem que estar Sabe, em aí oração, ou atropela a confirmando. vida da casa, do marido, tudo. É. Mas quando você em oração percebeu a direção de Deus, recebeu uma palavra, se aquilo foi confirmado. Conversa com outras amigas da igreja, Sim. estar num contexto, né, de pessoas porque que de são repente são as abençoadas. próprias amigas que vão dizer: ô Maria, eu vejo que aquele dia você falou um pouquinho ali, aquele dia você falou ali, tá? Será que não está na hora de você vir, juntar todas Isso. essas coisas e não, né? E não fazer e tudo mais, né? Isso, repassar Repassar. as novas. Então, aquelas que te cercam, na multidão de conselheiros, a sabedoria, sabe? certamente. E tem que haver com o anseio do teu coração também. Isso. Hoje em dia a gente precisa cuidar porque parece que todo mundo quer ir para frente, não quer? Isso, exatamente. Houve um tempo em que a gente se contentava com o protagonismo do outro, né? As atrizes, tanto que tinha as divas, né? De Hollywood. E depois mais a televisão se difundiu entre a gente. E a gente se contentava em achar bonito, querer ser igual, né? Parecia que era só para ela. A gente tinha uma distância, né? Mas hoje a gente viu que hoje, minha filha, atrás da câmera de um celular, sabe? Com maquiagem ou não. Ou não, com filtro. Com filtro ou não, você vira uma estrela, sabe? Se você quiser protagonizar, não interessa, sabe? E às vezes é tão engraçado que a gente recebe alguma coisa assim, a pessoa falando: muito obrigado, os meus seguidores, isso e aquilo, tá? Aí você vai olhar, ela tem assim 150 seguidores, 200, quando a gente vê a gente arrastando milhões, né? Então tem tudo isso, a gente tem que saber o momento certo, e se a gente tem palavra. E você falou uma coisa muito interessante, tem um momento de preparo. Aquilo que você está fazendo sempre é um preparo, né? Exatamente. Por isso a gente faz com alegria. Eu lembro assim, no início da nossa conversão, eu sempre fiquei junto com o meu marido, eu digo nos bastidores. Isso. Porque ele era assim, ele tinha uma profissão, né? Ele começou como capitão de polícia, mas foi para major, tenente-coronel, e em funções altas no governo e tudo, e chamado para falar em lugares, por exemplo, em reuniões do Rotary. Ele ia falar sobre segurança pública, mas tinha que ter uma pregação subliminar do evangelho, né? Tinha outras coisas. Era coisa ia longe, então ele tinha muitos convites, muitas coisas, né? E às vezes ele dizia: não vou dar conta disso. Eu me oferecia. Eu digo: olha, eu faço uma pesquisazinha, eu te ajudo. Dá os dados, sabe, né, eu lembro que uma vez ele falou: Mirtes, o pastor me convidou para pregar na formatura do seminário, e eu vou recusar porque eu não tenho tempo de preparar isso. Aí eu disse para ele: se você deixar, eu preparo. Ele falou: se você preparar, eu falo para o pastor que eu aceito. E foi uma experiência tão interessante, porque eu ajudava e queria que isso ficasse uma coisa entre nós, né? E foi muito engraçado aquele dia, porque foi a formatura, o Santos fez aquela pregação, aquele sermão que eu tinha preparado. E eu lá tão contentinha com o ouvido. Aí, quando o pastor da igreja veio, nós estávamos juntos, ele falou: Sanderson, que palavra maravilhosa que você nos trouxe. O Santos pegou a minha mão e falou para o pastor assim: agradeça a ela, porque foi ela que preparou este sermão. Eu cutuquei o Sanderson assim na hora, eu falei: como é que você vai falar isso para o pastor? Aí, menina, foi tão interessante, porque o pastor falou: segura aí, fique aí um pouco. Foi chamar a esposa dele, sabe? Falou para ela: Santos, repete o que você me falou. Aí o Santos falou: acabei de falar para ele que esse sermão que eu preguei, a mulher falou: ai, porque estava maravilhoso. Aí o pastor falou: diga quem preparou. O Santos falou: foi a Mirtes. Aí ele disse: está vendo? Para a mulher dele, tipo assim: você pode me ajudar nisso também, né? Então, mas assim, eu fiz isso durante um período.
Mas teve um período que o Sam chegou para mim, né? E foi um período muito engraçado. Foi justamente um desses que ele falou assim, veja aí o que alguma coisa, porque era assim, ele trabalhava no Palácio Iguaçu, tinha viagem, tinha tudo. Eu tinha visto uma coisa e quando ele pregou e que terminou, eu falei, ai, Santos, não era isso que eu queria falar. Aí ele falou, Mirtz, nós vamos nos separar aqui. Sabe, porque isso foi o que o Espírito Santo me mostrou. Você faz as tuas coisas e eu faço as minhas. E era a hora de eu sair dos bastidores também. Isso. E, sabe, uma coisa que me veio à mente quando você estava explicando, exatamente isso que é legal. Porque essa intimidade do casal, porque se você fosse analisar para uma linha mais de competição, como nós falamos, ele vai falar, eu vou falar, essa coisa, que é o que ele está dizendo, isso aqui, né? Mas não, a intimidade de vocês era tão grande que aposto que você pensou, como será que ele pensaria se fizesse? Deixa eu falar isso, que é importante sobre a visão dele. Né? Mas teve uma hora que daí ele falou, não, Mirtz, agora eu tenho essa impressão. Então, isso traz intimidade até para o casal, porque ele confia a ponto de dar a voz, porque eu acho muito bacana, assim, como é a minha voz, né? Quem que eu vou escolher para falar os meus sentimentos, para educar meus filhos? Você estava educando as filhas dele, né? Então, isso é muito bacana, porque ele confia a ponto de te dar a voz a ele. E, lógico, se tivesse algum ajuste ali, ele faria com o pensamento dele, com as ideias dele, né? Mas você dava a alma para a coisa ali, vamos dizer assim, e né? sabe, Eliane, eu acho essa sua colocação tão precedente quando você coloca filhos, porque este é outra coisa de protagonismo dentro do lar. Dentro do lar, né? Exatamente. E de você escolher um cônjuge que tenha a sua voz para educar seu filho, né? Que confie, que saia e confie. Até eu acho que o grande erro de antigamente é falar assim, botar a mulher como a rainha do lar e deixar o homem folgado ali, né? Sem nada. Hoje, inclusive, essa expressão nem se usa mais, né? Até porque a gente queria ficar bem de rainha. Naquela época, mas hoje quase que não aceita. Então é um protagonismo bem entendido. E bem entendido, consciente, né? E dá para dizer, na figura da Ezer, como a gente fala, né? De igual para igual. Esses dias eu vi uma explicação bem bacana disso. Porque não é que a mulher, como Ezer, como auxiliadora, vá só dando o que ele quer. Às vezes, nós vamos trazer uma palavra ou uma situação que o homem não viu, que não é exatamente o que ele estava pensando. Eu falei, olha, que tal você refletir sobre isso? Que tal olhar sobre esse outro ângulo? Né? Porque, na verdade, no Uma Só Carne, nós somos metade de uma só carne. Então, a metade é nossa, é da mulher. Exato. A mulher é outra metade. Ela não é uma coisa agregada a uma pessoa inteira. Ela é a metade. A metade, exatamente. Né? Precisa ter uma compreensão bem boa. Bem boa disso. E Jesus, quando ele veio mesmo confrontar uma sociedade que até então vinha ao longo da história colocando a mulher como um ser inferior, sem protagonismo nenhum. Né? Acho que a história mais bacana que eu gosto é quando ela quebra o vaso para lavar os pés dele, né? Porque escandalizou todos os homens. Todos os homens. E aquilo para uma atitude masculina, tanto que foi falado, né? Por que você não pega esse dinheiro? Não se faz isso. Não vai dar aos pobres, né? Daí ele falou, não, mas espera aí, tem que me cuidar, eu talvez não esteja com vocês. E mais ainda, ele falou, para uma delas, ele disse, quando forem contar, tem que falar o que essa mulher fez em todo lugar, em todo mundo. Né? Exatamente. Né? Saber, né? Dar esse carinho e receber. Que todos os homens não viram isso. Então, foi preciso um protagonismo feminino com todas as características do feminino para alertar o masculino, né? Ele falou assim, olha, essa mulher discerniu, sabe, uma coisa que outros não discerniram, porque até outras mulheres, porque você lembra que as mulheres foram lá levar os olhozinhos para ungir o corpo. Não puderam, porque ele tinha ressuscitado. Jesus disse, ela ungiu o meu corpo, né? Ela tinha feito com antecedência, né? Jesus tirou as mulheres de trás dos bastidores, todas. Né? Ele conversou com mulheres improváveis. Aliás, a maior conversa, eu acho que do Novo Testamento com uma pessoa, com a samaritana. A samaritana lá no poço, né? No poço, que é uma mulher que já estava no 6º relacionamento, uma mulher que era criticada,
né? Sim. E uma mulher que lhe E deu ela se revelação. escondia, né? Porque É, ela ia buscar é. a água justamente na hora que É. ninguém ia, na hora mais forte do sol, para que ela não encontrasse ninguém, né? É, então, Jesus escolheu as mulheres mesmo, sabe? Ele fez tudo, ele libertou, ele veio para libertar as mulheres de séculos de opressão, né? Opressão. E no Novo Testamento, é claro, a gente vai ver, eu falei assim, aquelas que aparentemente não nasceram para protagonismo, foi o caso de Esther. Isso. Perdeu os pais, era uma judia, Ju- órfã, Ó. que era Como assim, se fosse hoje o quase teu uma destino, refugiada, né? teu destino é um refugiado. É, No é. entanto, foi a rainha de uma nação. É. Então, por de trás para frente dos Pra frente, bastidores, é. né? Então, queridos, é uma conversa assim muito longa, Pode né? ir Mas muito. pode despertar no seu coração onde você está agora Isso. e como você pode se mover, Se né? mover, exatamente, com amor e com em obediência a Deus, né? Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a sua companhia e te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.